começando mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas. Eu sou a Nicole Soares e hoje nós vamos falar sobre a inclusão de pessoas com autismo na educação. O autismo é uma desordem que faz parte de um grupo de síndrome chamada transtorno do espectro autista. A síndrome é definida por alterações qualitativas na interação social, afetando a capacidade de comunicação e o uso da imaginação. De acordo com a Constituição de 1988, a educação é prevista para todos. E em dezembro de 2012 foi sancionada a Lei Berenice Piana, que dá o direito da pessoa com autismo o acesso à educação e ao ensino profissionalizante. Hoje nós contamos com a presença da pedagoga Carla Vilar, que tem experiência na área de educação infantil, ensino fundamental e educação especial. Ela atua também como secretária de educação em Piraquara. Muito obrigada pela presença, Carla. Eu que agradeço. E contamos também com a Adriana Seluzniak. Ela é mãe do Gabriel, um adolescente de 13 anos com autismo. Ela também é idealizadora do movimento Vivendo a Inclusão e foi presidente da Associação União de Pais pelo Autismo. Obrigada pela participação, Adriana. Obrigada pela oportunidade. E para começar o debate, trouxemos alguns dados referentes à inclusão de alunos com autismo nas escolas. Dentro do autismo, existem 3 graus. O autismo leve ou Asperger, onde a criança tem falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades e um intenso foco em assunto de interesse especial e movimentos descoordenados. Já o autismo moderado é designado a crianças que não falam. E o autismo severo, eles têm uma maior dependência dos pais ao realizar diversas atividades, como trocar de roupa, comer. Em casos mais sérios, eles chegam a agredir e autoagredir-se. O número de alunos com transtorno do espectro autista que estão matriculados em classes comuns no Brasil aumentou 37% em um ano. Em 2017, mais de 77 mil crianças e adolescentes com autismo estudavam na mesma sala que pessoas sem deficiências. Este índice subiu para aproximadamente 105 mil alunos em 2018. O aumento das matrículas indica que as escolas deram um passo em direção à inclusão. No entanto, é preciso assegurar que os alunos estejam aprendendo. Para isso, vamos conversar com as nossas convidadas. Primeiro, Adriana, eu quero que você me conte um pouquinho como que foi descobrir que o seu filho tem autismo. Então, o Gabriel tinha uns 3 anos de idade, mais ou menos, quando uma tia minha que trabalha até hoje na APAI, fisioterapeuta, numa APAI do interior, ela contou para a família toda que estava desconfiada, né, que o Gabriel tivesse autismo, mas ela ainda demorou uns meses para ter coragem para me contar. E ela notou, né, algumas diferenças nele que tinham muito a ver com a síndrome do transtorno do espectro autista e eram questões que eu, como leiga, né, não identificava como autismo. Claro que desde que o Gabriel era bebê eu já notava alguma coisa diferente nele, mas nunca ia passar pela minha cabeça que se tratava de um caso de autismo. Por exemplo, mais tarde, estudando o transtorno, eu fui descobrir que sinais que ele dava durante a amamentação, por exemplo. Ele mamou até 1 ano e 1 mês. E durante esse período, o momento que ele estava mamando, eu não percebia nenhuma interação com ele. Mais tarde, eu descobri que isso é um sinal. Então, o bebê que não interage com a mãe durante a amamentação já demonstra um sinal que pode ser autismo. Ele teve um pouco de atraso na fala, não nas primeiras palavras, mas quando era para ele estar formando as primeiras frases. Então, eu acompanhava pelo livro do bebê e lá dizia, seu bebê agora forma frases, seu bebê não, seu filho, forma frases com 3, 4 palavras. E ele nessa parte deu uma enroscada, ele não formava frases. Quando ele dizia frases, eram frases ecolálicas, né? A ecolalia é quando eles repetem o que ouvem. Então, ele chegava para mim e dizia, você quer mamar? Então, esse é outro sinal, ele demorou para entender a diferença do eu e do você. Então, basicamente, foi assim que eu cheguei ao transtorno do espectro autista. Essa minha tia que disse que percebia esses sinais de autismo. Depois eu fui investigar com o neuropediatra, que é o profissional que faz, de fato, a investigação e dá o diagnóstico de autismo.
Uhum. E é muito comum que nas escolas, né, Carla, as professoras e os funcionários da educação percebam que o aluno tem esses sintomas. Como que é para os professores para identificar esses sintomas? Sim, normalmente algumas das questões, né, que a Adriana falou são aquelas que a gente também percebe. Normalmente também tem questões relacionadas a esse convívio social, esse contato com as outras crianças, esse ambiente um pouco tumultuado, que às vezes gera neles um desejo de não estar ali, né? De querer sair correndo, de não entrar em determinado ambiente porque seja tumultuado, o som muito alto. Às vezes a própria agitação dos colegas, das crianças, faz com que ele também se sinta que não quer ficar naquele ambiente, né? Essa questão deles repetirem o que se fala, né? Vamos pegar o material, né? Vamos sentar. Então isso também é uma característica que a gente percebe. O contato visual, o olhar, né? Essa coisa de estabelecer o vínculo através do olhar. Quando eles são bem pequenos, né, que nem quando a Adriana descobriu a respeito do Gabriel, isso fica nítido, né, esse contato visual, como que essa criança estabelece o contato visual. Se ela não estabelece, já fica ali uma dica, né? Às vezes o contato físico também gera um estranhamento, né? Então, quando a criança chega muito pequena na educação infantil, isso também a gente fica meio... Porque as crianças, elas querem colo, elas querem ficar sempre ali junto, né, do outro, do adulto. E às vezes a criança autista não, com autismo. Então, são algumas características que a gente percebe, né, que aquela criança, a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque ela pode ter algumas características, né, que podem ser caracterizadas como autismo. Mas existem outras síndromes, que também têm algumas características semelhantes, né? Então, pode ser que em algum momento se confunda. Mas isto, acompanhando a criança, a gente vai eliminando, né? O que é isto, o que é aquilo. No caso da escola, comigo foi o contrário. Era eu falando para a escola que o Gabriel tinha recebido um diagnóstico de autismo e a escola dizendo que não era. A pedagoga não aceitava. Porque o Gabriel, desde pequeno, o foco restrito dele, que é outra, né, característica forte do autismo, eram letras. Então, com 3 anos, ele já lia e já escrevia. E a brincadeira dele era ficar montando palavras. A gente saía de carro, a hora que chegava em casa, ele pegava as letrinhas e formava as palavras que ele tinha visto na rua. Então, o passatempo dele era aquele, a ponto de não se interessar por outros brinquedos. Aí a pedagoga da escola brincava que ele tinha se autopromovido, porque ele não ficava na sala dos pequenininhos, ele queria ir para a sala dos maiores, onde já estavam as letras, onde ele podia escrever no quadro, enfim. Aí foi aquela questão, né, que a pedagoga dizia, não, mas ele é muito inteligente para ter autismo. Então aí outro mito, né? Tem pessoas com autismo, especialmente da parte mais leve, menos comprometida do espectro, que tem altas habilidades em várias áreas. E por quantas escolas ele já passou? Nessas escolas, a inclusão era presente ou você teve problemas com a inclusão? Porque é um assunto muito delicado e a gente está tratando, né, atualmente sobre isso. Como que foi, assim? Então, essa primeira escola, logo depois que aconteceu isso, né, a questão do diagnóstico, da escola não aceitar, também havia outras questões. Por exemplo, ele já tinha algumas manias. Então, a pessoa com autismo normalmente tem essas manias. E ele tinha uma específica que era de não pegar um alimento com a mão para morder. Então, ele sempre queria garfo e faca. Até por essa questão sensorial, né? De encostar no alimento, de sentir a mão suja, digamos assim. Então, ele queria garfo e faca e na escola não permitiam que uma criança de 3, 4 anos usasse garfo e faca. Então, se ele não comesse como os outros, ele ficava sem comer. Então, havia algumas questões assim que a gente via que eles não adaptavam absolutamente nada para ele. Hoje a gente tem na legislação, né, essas adaptações previstas. Então, saindo dessa primeira escola, eu fui buscar uma outra.
Só que com o diagnóstico de autismo, no momento em que eu dizia que ele tinha autismo, a vaga desaparecia. Então eu passei por 10 escolas fazendo justamente esse trabalho de perguntar se havia vaga. E quando eu falava que era autismo, a vaga sumia. Uma única escola aceitou que ele ficasse numa lista de espera, que eu achei que era mentira. Estão falando que era uma lista de espera só para não dizer que não, né? Nunca. Mas de fato passou um ano. E depois desse um ano, chamaram e ele ficou lá até o 7º ano, mais ou menos. Depois ele foi para o 8º ano para uma outra escola, que era mais próxima de casa, porque aquele estava mudou de endereço, para bem mais longe. E hoje eu experimentei colocá-lo num outro colégio, que é o Colégio SESI Internacional, que tem uma forma de ensinar, uma estrutura de sala de aula completamente diferente das escolas anteriores. E está sendo uma experiência bem bacana. E na rede pública, a Carla trabalha, né, lá em Piraclara. E como que é essa inclusão? Todas as escolas têm capacidade para receber alunos com autismo? Ou tem alguém responsável para acompanhar essas crianças? Como funciona? Na verdade, a questão da inclusão, seja, né, da criança, pessoa com autismo ou qualquer outra, ela vem acompanhada de uma grande polêmica e até mesmo de mitos, né, no sentido de acompanhar ou não, se este é o melhor lugar para a criança ou não. E a legislação ela foi trazendo essa obrigatoriedade, né? Todo esse salto que deu na questão de matrículas, eu avalio que tem a ver com a questão da legislação, da obrigatoriedade, né? Então, especialmente no sistema público, nós não temos a negativa de vaga. Isto não é possível. Diferente do que a gente percebe na rede privada, né? Na rede privada, às vezes, isso acontece de uma forma, talvez até um pouco velada, né? É proibido, né? Sim. O diretor de escola pode ser preso, inclusive. Sim, mas na rede pública isso é impossível ocorrer. Então, de fato, as crianças chegam, há uma falta de preparo, né? Em muitos casos. Então, há uma cobrança, assim, no sentido de que a gente deveria preparar a priori, né? Primeiro estar preparado para depois vir a criança. Mas existem muitas particularidades. Cada criança é uma criança, né? O autismo também, uma criança apresentou algumas características, a outra não vai apresentar as mesmas, vai apresentar outras. E isso em relação a todas as deficiências. E isso nos traz, sim, algumas dificuldades, né? Em relação a como que esse professor vai atender essa criança. Então, primeiro, a gente tem que conhecer a criança. Quem ela é, qual é a história que ela traz, com muito cuidado, no sentido de não colocar já um preconceito nisso, né? De que, nossa, mas tudo isso, será que vai acompanhar, não vai acompanhar? Então, quando ela chega, as escolas têm essa orientação de tentar buscar conhecer quem é essa família, quem é essa criança. Ele é um sujeito social, histórico, né? Ele tem uma história, eu não posso simplesmente ignorar tudo isso. E a gente vai com calma. A gente percebe também que eles têm uma certa resistência a alguns espaços, a alguns ambientes, às vezes até a própria sala de aula, né? De entrar nessa sala de aula. Mas nós também orientamos no sentido de que tem que ter uma certa paciência, né? Não é no primeiro dia que ele vai entrar em todos os espaços da escola, que ele vai fazer todas as atividades propostas, né? E que a gente vai gradativamente aumentando o nível de dificuldade, a gente fala assim. Então, hoje, talvez ele conseguiu estar naquele ambiente sem que aquilo criasse um pânico, né? Sem grito, sem o desejo de ir embora. Então, a gente vai ampliando de forma gradativa essa permanência da criança. Às vezes com horário diferenciado, né? Então, ele fica um pouco, na outra semana ele fica mais um pouco, gradativamente, conforme aquilo que a gente vai percebendo que é possível. Até que ele, de fato, fica o período todo e vai se inteirando as atividades, né, daquilo que vai ser proposto para a turma e ele está nessa turma. E isso talvez seja aquilo que é mais desafiador para nós, né? Porque essa criança ela vai fazer as mesmas coisas que as outras, a proposta de trabalho é a mesma, né? Para que ela faça as mesmas coisas. Mas talvez o encaminhamento ou aquilo que eu vou exigir
dele vai ser diferente do que eu vou exigir dos demais, né? Então, os assuntos vão ser sempre os mesmos. Eu não posso estar aqui com a turma tratando de um determinado assunto e com as crianças, com a criança com autismo outro. E a gente vai se adaptando ali com eles, né, naquilo que precisa ser feito. Bom, o debate está muito bom, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Já voltamos, não saia daí. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. Estamos de volta com o debate Unibrasil sobre o projeto de lei que quer a inclusão de pessoas com autismo na educação. Hoje eu tenho aqui a pedagoga Carla e a Adriana, que é mãe do Gabriel, é uma criança com autismo, ele tem 13 anos. E agora eu vou perguntar para Carla sobre a inclusão das crianças com autismo na escola. Como que funciona? Tem um tutor para cuidar dessas crianças? É uma pessoa capacitada? Sim, a legislação ela traz a obrigatoriedade do tutor, mas como toda legislação, ela primeiro vem de baixo para cima, né? Como se tudo já estivesse organizado para que isso ocorresse, que fosse possível. No município em que eu atuo, nós trabalhamos sim com essa questão da tutoria, mas ainda não com o servidor efetivo, né? Aquele que é concursado para. Até porque ainda não, no nosso caso não existe este cargo dentro de toda a estrutura administrativa. Então, para cumprir a legislação de certa forma, a gente faz contratos com estagiários, sendo um pouco mais seletivo no processo de contratação, né? Então, a gente faz análises de currículo, faz prova, né? E prioriza a questão da inclusão. Então, o teste seletivo para estagiário, no caso, ele é voltado para a inclusão. Então, ele já tem que mostrar para mim alguns conhecimentos que ele tenha nesta área, né? E este profissional, depois contratado através desse vínculo de estágio, ele vai fazer o acompanhamento do estudante com autismo. Mas é muito importante dizer que esse tutor, estagiário nesse caso, ele não substitui o professor. E é aqui que talvez a gente tenha os maiores entraves, né? Porque o professor, ele é o responsável de todas as atividades pedagógicas que ocorrem dentro da sala de aula. Não só pedagógicas, tudo o que acontece na sala de aula é de inteira responsabilidade do professor, né? Esse tutor, ele é mais para ajudar a esse estudante a se organizar, né? Ele vai sentar, ele vai fazer, ele vai ajudar ele ali a manter-se atento. Se ele precisar sair, poderá acompanhá-lo, né? E mesmo em outros momentos, é o momento do recreio, é o momento da alimentação. Então, são mais nessas tarefas que esse tutor acaba auxiliando mais a esse estudante. Porque a aprendizagem dele, ela é de responsabilidade do professor. Então, acho que é importante também a gente falar sobre isso, porque muitas vezes dá esse entendimento de que o tutor, ele deverá fazer tudo por esse estudante, e não. Né? Ele faz algumas questões que o professor, estando com todas as outras crianças na turma, não tem essa condição de dar essa atenção que ele precisa a mais, né? Para ele conseguir se organizar. Isso é um desafio mesmo, né? São salas muito numerosas e a gente se coloca no lugar do professor, né? Tendo que dar conta de todos os alunos. Realmente é um apoio bem necessário. E, Adriana, quando seu filho entrou na escola, você percebeu algum tipo de preconceito, seja dos pais ou dos próprios alunos? Como que foi essa interação do seu filho com as outras crianças? Olha, logo no início, não. Assim, as crianças, elas percebem que aquele colega tem algo de diferente, né? Eu atuo com um apoio a diversas famílias, né? 10 anos mais ou menos, né? Quase 10 anos.
E eu percebo que há famílias que têm essa dificuldade de falar sobre, né, o diagnóstico do filho, preferem não contar para as outras pessoas, Sim. têm medo de que o filho seja rotulado. Mas o que eu percebo é que não adianta, né? Aquela diferença vai ficar perceptível. Os colegas vão perceber. Então é melhor que já saibam qual é a condição, né? No caso do Gabriel, ele teve uma questão mais difícil na escola anterior, porque eu faço palestras em escolas, né, sobre inclusão, pelo Vivendo a Inclusão, que é a minha página, meu perfil no Instagram. E quando eu levo essas informações sobre o autismo, sobre a inclusão dessas pessoas nas salas de aula, eu muitas vezes estou falando para professores, mas às vezes eu falo para os alunos também. E teve uma situação em que eu levei essa palestra para a escola e para a sala que o meu filho estava. E aí eu fiz uma adaptação, né? Eram quase adolescentes, pré-adolescentes, então, em vez de focar tanto no autismo, eu foquei também nas características, mas nas potencialidades de ter um cérebro com um funcionamento diferente. E dei exemplos de pessoas que, mesmo tendo esse funcionamento cerebral diferente, fizeram coisas incríveis, como Einstein, enfim, diversas pessoas que a gente tem e que não foram diagnosticados, mas que poderiam ser, né, pelas características que apresentam de autismo. E o que aconteceu é que alguns colegas que já praticavam bullying com o meu filho, depois da palestra, mudaram a forma do bullying. Então chegaram para ele e começaram a falar assim: e aí, Einstein, que coisa incrível você vai inventar hoje? Então, infelizmente, a gente ainda tem que avançar muito nesse sentido também, porque a nossa sociedade, de uma forma geral, é preconceituosa. A gente elegeu um presidente que diz que as minorias têm que se rebaixar, né? Tem que se arcar perante as maiorias. Então, é muito que precisa ser mudado. E isso vai desde as famílias que mostram para os seus filhos que o diferente não é inferior, né? Que a gente pode aprender junto e vai aprender muito mais se tiver nessa diversidade, até que as crianças vão também incorporando isso e a gente possa ser uma sociedade mais inclusiva, até que a gente não tenha mais que usar essa palavra de inclusão, né? Que todos estejam juntos. Acho que é importante também, né, Adriana, contribuindo com aquilo que você estava falando, dizer que as crianças, a priori, elas não têm... Nós trabalhamos com crianças pequenas, né, que chegam para nós na educação infantil, berçário, enfim. A priori, elas não têm essa questão do preconceito. Elas se enturmam, brincam com as crianças, assim, não se percebe. À medida que elas vão crescendo, é que essas diferenças parece que vão aparecendo, né? Mas mesmo assim, na relação entre elas, você não percebe muitas questões relacionadas a bullying mesmo nas crianças menores, né? Você já percebe nas crianças maiores, que daí a gente atribui muitas vezes, sim, às relações familiares, né? Então, aquela relação que eu estabeleço na minha casa, aquilo que a minha mãe disse, né? Eu já vi crianças sendo orientadas, não chegue perto, não fale, né? Fique longe, não fique olhando, não se misture, não fique olhando, senão passa, né? Algumas coisas assim, que daí essa criança começa a reproduzir. Então, isso é importante a gente dizer também, né? Que esse comportamento, ele é aprendido com os adultos, porque entre as crianças isso não é normal, né? Isso não é uma coisa nata que nasceu com elas, essa coisa, né, do preconceito. Não, isso a gente não percebe quando elas são muito pequenas. À medida que elas vão crescendo é que a gente percebe essa diferença. Eu acho que as duas podem me dizer agora pontos positivos de se trabalhar com crianças com autismo e de se ter uma criança com autismo dentro de casa. Conseguem me pontuar pontos positivos aqui para a gente passar para o pessoal de casa? Vai lá, cara. Eu sempre digo, né, da minha caminhada como professora, enfim, tudo aquilo que eu já fiz, grande parte dos meus anos de estudo, de atuação é com a educação especial. E o que eu mais gosto neles é uma pureza, sabe? Uma pureza, uma sinceridade. Se eles gostam muito. Se eles não gostam mesmo. E eles demonstram isso, né? Então, isso para mim é a coisa mais incrível que eles têm a nos ensinar. Porque cada vez mais a sociedade ela é marcada por questões de aparência, né? Eu tenho que aparentar aquilo que eu não sinto.
Eu tenho que expressar aquilo que não é o meu desejo, né? Então, e não é. As doenças todas que estão por aí estão mostrando isso, né? Então, acredito que essa questão é uma questão que nos ensina muito. É a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Como que esse outro se sente quando ele é excluído, quando a outra criança não quer brincar com ele, né? Acredito que esse é um assunto que tem que o tempo todo estar permeando as relações ali dentro da instituição, porque a gente precisa falar sobre isso, que hoje, infelizmente, está muito presente na sociedade, essa intolerância, né, da diferença, daquilo que não é igual ao que eu penso, do que eu faço, né? Então, acredito que esse é o principal ponto em que as crianças, sejam com autismo ou qualquer outra deficiência, que são muitas, elas têm a nos ensinar. Perfeito, né? Concordo. E no autismo, realmente, essa questão da sinceridade, do ser verdadeiro, de olhar para si e se expressar é muito forte mesmo, né? Se expressar, às vezes não verbalmente, né? Porque nem todos conseguem ter esse desenvolvimento da linguagem, mas de alguma forma eles estão sempre demonstrando, né? O que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. E eu adicionaria a questão da justiça. Eles têm um senso de justiça muito forte. Então, uma vez o Gabriel, ele leu uma história da Turma da Mônica, em que a Magali comia parte do lanche dos colegas, né, dos amiguinhos, e na hora que eles pediam, ela não dividia. E ele ficou tão revoltado com aquilo. Ele falou, não, isso não é justo, eu vou escrever para o Maurício de Souza, porque a Magali não merece ter mais gibi, porque isso é um absurdo. Então, eu tive que ir lá, né, administrando, e na escola já aconteceu coisa parecida também, né? Estava se falando da escravidão e ele, na aula de história, ele parava a aula, porque ele dizia que aquilo não era justo. Como assim os negros eram jogados dos navios, né? Quando acontecia alguma coisa, quando morriam, eram separados das famílias, ele ficava inconformado. Até que a professora me contou depois que achou uma estratégia. Quando ela ia falar de uma questão assim mais forte, ela falava, Gabriel, você pode buscar alguma coisa para mim lá na coordenação? Você não quer tomar uma aguinha? Aí quando ele saía da sala, ela falava, turma, vocês sabem como é o Gabriel. Então, ó, mataram mesmo, aconteceu isso. Então, a parte mais pesada, ela dizia quando ele estava fora da sala. Poupava. Aí quando ele voltava, ela continuava com o conteúdo. Não é que ela deixava ele fora do conteúdo, mas a parte mais pesada, que ela sabia que ele ia sofrer, ela dava uma adaptada. Então, essa questão da sinceridade, do ser verdadeiro, de pensar no outro e da justiça, realmente são muito admiráveis. É muito admirável nas pessoas com autismo. E como que é dentro da sala de aula lidar mesmo? Vocês se adequam a novas formas de ensinar, como a professora, né, que pedia para ele buscar uma coisinha. Vocês também usam essas técnicas assim até para adaptar as outras crianças também ali no convívio, para deixar a convivência mais tranquila, digamos. Na verdade, ser professor, ele exige isso o tempo todo com todas as crianças, né? Sejam as crianças que possuem alguma deficiência, né, ou não, porque cada criança, ela é única, né? Eu não tenho como ter uma sala de aula que ela é igual em tudo, ela não é igual em tudo. Então, só essa tarefa, ela por si, né, ela já mostra que a gente tem que olhar as crianças, cada uma dentro da sua individualidade. E é a grande tarefa e a grande dificuldade que o professor sempre teve e tem, cada dia mais, né? Então, primeiro, ele tem que conhecer, sim, essas crianças, quem são elas, né? Eu começava dizendo da criança autista, que ela chegou, mas as outras também. Quem são elas? Qual a história que ela traz com ela quando ela chega na escola, quando ela chega num CMEI, né? E ali eu vou trabalhando com ela, porque eu tenho conteúdo a ser transmitido. Mas, às vezes, aquilo ali, ela não está ali disposta a aprender. Como que eu vou fazer? Né? Então, a gente precisa adaptar, buscar recursos o tempo todo. O tempo todo, fiz desse jeito, não deu certo, né? Às vezes a gente também se frustra, porque fiz achando que ia dar super certo e não deu, foi um fracasso, deu tudo errado. Então, essa coisa assim de que a gente está sempre se reinventando. Eu fiz hoje, não deu certo, mas amanhã eu vou fazer de outro jeito, talvez também não dê certo. Daqui a pouco, nossa, deu super certo, né? Então, ser professor, ele exige isso para tudo. Né? Não exige isso só para esta criança, ele exige isso para todas as crianças.
né? Então, isso a gente faz o tempo todo. E ser mãe também, né? Exatamente. É criar estratégias o tempo Exatamente. todo e acaba dando certo. Um dia não dá, no outro dá. Sim. E por isso a capacidade da observação, né? Eu preciso ser muito atenta às questões. Eu tenho que estar sempre observando, né? Quais são as reações que ele me mostrou. Opa, aqui deu certo, aqui não deu, né? E aí a gente vai criando estratégias. O que causa o sintoma, né? Sim. Exatamente. Bom, gostaria de agradecer pela participação da pedagoga Carla Vilar e da Adriana Seluzniak. Precisamos de mais programas, né? Uns 10 pelo menos para dar conta. Pois é. Bom, muito obrigada por participarem desse debate. Alguma consideração final para a gente terminar aqui? Alguma consideração? Eu acho que é essa questão mesmo do recado da inclusão, né? De todos nós estarmos abertos para olhar, para observar o que o outro tem de diferente, porque a gente pode se somar e conseguir um avanço social muito grande com essas pessoas. Exatamente isso, né? Em dias de tanta intolerância, de que a gente de fato consiga olhar para o outro, né? Com esse olhar da empatia, de se colocar no lugar do outro e que a gente possa contribuir, né? Porque somos uma sociedade, eles estão aqui sim, têm seus direitos sim, né? E nós temos que colocar tudo em prática. E sem muita desculpa, né? Que infelizmente a gente às vezes vai... Então, que a gente possa fazer cada vez mais questões como essa serem divulgadas, chegarem à população de maneira geral, para que a gente avance. Muito obrigada pela presença de ambas. O Debate Uni Brasil fica por aqui. Espero que tenha gostado do programa. Não esqueçam de curtir e nos acompanhar também pelas redes sociais. Acesse também o nosso site tvcampusunibrasil.com.br. Muito obrigada.